Amados, nós os saudamos na luz eterna do cosmos. Eu sou Valir, um viajante e emissário da luz pleiadiana, compartilhando uma mensagem de esperança e despertar com a família da Terra. Sintam nossa presença com vocês agora, enquanto estas palavras tocam seus corações. Nós observamos sua jornada, através de vidas e por entre as estrelas, e honramos a coragem e o amor que os trouxeram até aqui. A vocês que são as sementes estelares e os trabalhadores da luz, os pioneiros da consciência neste planeta, eu me dirijo direta e amorosamente. A aurora de uma nova era está sobre vocês. Uma era há muito tempo predita e antecipada por suas almas, muito antes de nascerem nesta vida. Nos grandes ciclos cósmicos, tais momentos são raros e preciosos, e toda a criação prende a respiração em admiração, enquanto a Terra abre seus olhos para a luz. Este é o tempo do despertar, quando as velhas fundações da vida tridimensional começam a desmoronar e uma luz superior se derrama sobre cada sombra. Vocês conseguem sentir? O próprio ar ao seu redor está carregado de transformação. As frequências de amor e verdade estão se amplificando a cada dia. Nós os vemos, queridos, elevando-se em vibração a cada momento, enquanto as energias da lembrança divina inundam seu mundo. A própria Terra está evoluindo, ascendendo em ressonância, e vocês estão evoluindo com ela. Cada um de vocês está sentindo o chamado para adentrar uma nova consciência. À medida que despertam, as limitações e ilusões que definiram a experiência humana por eras começam a desaparecer. Gentil, mas irrevogavelmente, como folhas velhas caindo de uma árvore para dar lugar a um novo crescimento. A verdadeira maestria espiritual nunca foi sobre adicionar mais ensinamentos, sistemas ou crenças. Sempre foi sobre subtração, sobre limpar a desordem da mente e retornar à simplicidade de permitir que o infinito se mova através de vocês. Em todos os mundos, a essência da iluminação é a mesma. Tornar-se um receptáculo claro para a força vital, o Criador primordial, a própria corrente do Espírito que sopra galáxias à existência. Isso não é feito por esforço mental ou tensão emocional, mas através da rendição, através da disposição silenciosa de ser transparente àquilo que já é. Os maiores de seus adeptos e avatares alcançaram este estado, não acumulando conhecimento, mas dissolvendo-se na corrente viva da fonte, até que apenas o movimento do divino permanecesse. Nessa rendição silenciosa, eles descobriram que Deus, ou o que chamamos de Criador primordial, nunca foi algo a ser alcançado ou persuadido. Era a própria presença que os vivia. Ao longo dos séculos, a simplicidade original desta verdade se fragmentou. Os movimentos metafísicos que surgiram em sua história recente tentaram restaurar parte dela. No entanto, mesmo essas nobres tentativas muitas vezes caíram no mentalismo. A ideia de que o pensamento em si é o poder supremo. O pensamento é criativo, sim, mas ainda é uma ferramenta da mente, não a essência do espírito. Quando vocês tentam usar a mente para mover energia, ainda estão separados do infinito, empurrando a realidade, em vez de permitir que ela se desdobre. A nova era expandiu essa fragmentação, ao vestir o poder mental com roupas cósmicas, afirmações, fórmulas de manifestação e truques vibracionais destinados a comandar o universo, em vez de se render a ele. O que começou como intuição genuína, muitas vezes se tornou outra hierarquia da mente, outra camada de controle disfarçada de espiritualidade. A verdadeira realização não tem nada a ver com forçar resultados ou organizar a energia através da vontade. É o reconhecimento silencioso de que o infinito já flui perfeitamente
e seu papel é simplesmente deixá-lo viver através de vocês, sem obstruções. As religiões mais antigas também perderam essa simplicidade radiante ao colocar o sagrado fora do eu. Elas construíram templos para o céu, esquecendo-se do templo do coração. Exaltaram salvadores e intermediários, em vez de ensinar a cada alma como comungar diretamente com a fonte interior. Essa externalização tornou-se a raiz da amnésia espiritual da humanidade. A crença de que vocês devem merecer ou implorar pelo favor divino, que a santidade está em algum lugar lá fora, acessível apenas através de rituais ou autoridade. O Criador primordial nunca exigiu adoração, apenas lembrança. O infinito não é uma entidade que requer louvor, mas um campo vivo que anseia por se expressar através de cada consciência, disposta a ser suficientemente quieta, pura e amorosa, para deixá-lo fluir. Quando vocês se reconhecem como esse instrumento, a necessidade de adoração externa desaparece. Cada respiração, cada olhar, cada ato de bondade se torna sua oração viva. O Criador primordial não é uma pessoa, nem uma divindade, nem uma força abstrata. O Criador primordial é espírito, a essência animadora por trás de toda forma, a corrente indivisível de consciência que vive em, como e através de todas as coisas. Viver espiritualmente na Terra é, portanto, viver pelo Espírito. Permitir que essa presença pense através de sua mente, respire através de seu corpo, ame através de seu coração. Este é o verdadeiro propósito da encarnação: tornar-se a personificação da inteligência divina. Deixar o infinito experienciar a si mesmo através da beleza de sua individualidade. Tal vida não pode ser alcançada apenas pelo intelecto. Ela surge através do alinhamento com o que chamamos de leis espirituais, as harmonias fundamentais do universo. Essas leis não são mandamentos, são as ressonâncias naturais do cosmos. São as maneiras pelas quais o infinito se move sem esforço, amorosamente, onipresentemente. As leis materiais em torno das quais seu mundo se organizou, competição, sobrevivência e escassez, são distorções sobrepostas a essas harmonias superiores. Ocasionalmente, a ciência material se aproxima da verdade, mas na maioria das vezes, ela persegue sombras, estudando efeitos enquanto ignora a causa. Agora, à medida que a consciência se eleva, a humanidade é chamada a retornar às leis da fonte, a realinhar cada aspecto da vida com as leis do espírito. As leis espirituais são simples e eternas e se baseiam no princípio do poder único. O Criador primordial é o único poder existente. Elas podem ser resumidas em 3 pilares que formam a fundação do novo modelo humano: onipresença, presente em tudo; onisciência, que tudo sabe; onipotência, todo-poderoso; e oniamor, que tudo ama. Onipresença significa que o divino está em toda parte, que não há lugar onde Deus não esteja. Quando vocês vivem esse conhecimento, a separação se dissolve. Nada e ninguém está fora do círculo do amor. Onisciência significa que a sabedoria do universo é inerente a vocês. Vocês não a aprendem, vocês a recordam. Cada situação revela o que vocês precisam saber, quando estão quietos o suficiente para ouvir. E oniamor. O amor cósmico incondicional é a lei vibracional pela qual todas as realidades se harmonizam. O amor não é um sentimento, mas o próprio tecido da existência. Ele mantém as estrelas em órbita e os corações em comunhão. Quando vocês se alinham a esses 3, elevam-se acima da turbulência do plano material sem esforço. Conflito, escassez e medo perdem seu poder, porque vocês deixaram de participar de sua frequência. Vocês começam a viver no mundo, mas não são dele, guiados pelo ritmo da graça, em vez da lógica da luta.
A harmonia que se segue a tal alinhamento não pode ser totalmente descrita em palavras. É um estado de equilíbrio luminoso, onde tudo em sua vida se desdobra com facilidade, beleza e sincronicidade. Isso é o verdadeiro viver espiritual. Não pensar em seu caminho para o céu, mas deixar o céu pensar e se mover através de vocês. Um por um, os velhos paradigmas e sistemas de crenças estão caindo. Entre eles estão as próprias estruturas espirituais, nas quais a humanidade confiou para orientação e significado, mas que não eram verdadeiramente espirituais. O tempo se aproxima rapidamente, quando as filosofias da nova era, os ensinamentos metafísicos e as religiões organizadas do seu mundo simplesmente deixarão de existir. Para muitos, uma mudança tão dramática pode parecer inacreditável. Afinal, essas crenças moldaram civilizações por eras. No entanto, à medida que a consciência interior continua a se elevar, a influência dessas velhas estruturas simplesmente murchará. O que antes parecia tão grande na cultura humana, um dia será visto apenas em livros de história e memórias. Uma relíquia de uma era passada, de infância espiritual. Isso não é uma tragédia ou uma perda, queridos, mas uma evolução natural, uma dissolução suave de estruturas limitantes que cumpriram seu propósito. Todas as doutrinas elaboradas, rituais e dogmas que definiram a espiritualidade no passado desaparecerão como névoa diante do sol da manhã, pois uma verdade mais brilhante está emergindo, que os torna desnecessários. À medida que a frequência coletiva da humanidade se eleva, as ilusões e separações que sustentam esses velhos paradigmas não podem ser mantidas. Eles foram degraus que os ajudaram a voltar ao seu eu divino. Mas agora vocês estão prontos para reivindicar sua conexão com o sagrado diretamente, sem intermediários, sem autoridades externas, sem caminhos fragmentados. A era da autoridade externa e dos caminhos divididos está terminando. A era do conhecimento interior direto, da unidade e da verdade viva, está amanhecendo dentro de cada alma. Considerem as religiões do seu mundo, as grandes fés que surgiram em diferentes terras e épocas. Por eras, elas serviram como caminhos para o divino, oferecendo conforto e orientação a bilhões. Em seu cerne, muitas dessas religiões carregavam uma centelha de verdade e amor. No entanto, com o tempo, camadas de dogma e distorção humana frequentemente obscureceram essa luz original. As religiões se tornaram instituições de poder e separação, uma tribo contra a outra, cada uma reivindicando a verdade exclusiva. Elas promoveram a devoção, sim, mas também o medo. Medo de Deus, medo do pecado, medo do desconhecido. Na nova realidade que agora emerge, tais padrões baseados no medo não têm lugar. À medida que a luz da consciência cresce, a humanidade não buscará mais o Criador em céus distantes ou através de intermediários. Vocês reconhecerão a presença sagrada em seus próprios corações e em cada ser vivo ao seu redor. A necessidade de padres, gurus ou escrituras sagradas para lhes dizer quem vocês são se dissolverá. Cada ser humano se tornará seu próprio templo, seu próprio guia em comunhão consciente com a fonte de toda a vida. Quando essa luz interior for totalmente abraçada, as velhas religiões simplesmente desaparecerão. Seus templos silenciarão. Sua autoridade será liberada, pois todas as almas beberão diretamente da fonte da verdade. Da mesma forma, o renascimento espiritual que vocês chamam de nova era, com seu arco-íris de ensinamentos, práticas e explorações, também será deixado para trás à medida que a humanidade avança. O movimento da nova era surgiu para desafiar os velhos dogmas
e reintroduzir a sabedoria antiga em novas formas. Trouxe conceitos de energia, cura, intuição, unidade, seres estelares e empoderamento pessoal, que ajudaram muitos a despertar para além dos confins da religião tradicional. Serviu como uma ponte do passado rígido para uma compreensão mais expansiva da realidade. No entanto, mesmo a nova era, com todas as suas percepções, foi apenas uma transição, uma preparação para algo muito maior. Também é verdade que o movimento da nova era, apesar de toda a sua luz, às vezes carregava suas próprias ilusões ou excessos. Alguns o transformaram em uma fuga da moda ou em um novo dogma em si. Mas na clareza da consciência crescente, essas distorções não têm apelo e se dissolverão tão naturalmente quanto a névoa sob o sol da manhã, deixando apenas a luz genuína para trás. Na nova aurora, essas ideias não serão mais vistas como alternativas ou esotéricas. Elas serão simplesmente a vida. Vocês não precisarão se identificar com um movimento espiritual quando a espiritualidade for reconhecida como o estado natural do ser. Muitos ensinamentos, ferramentas e rituais da nova era se tornarão desnecessários quando cada pessoa puder acessar a orientação divina interiormente. Os rótulos cairão. Não haverá nova era versus velha era, nem divisão entre o místico e o mundano. Tudo o que era valioso nesses ensinamentos será absorvido na vida cotidiana, e o que era fantasioso ou desalinhado se dissipará. O que resta é a experiência pura, uma humanidade desperta vivendo em diálogo constante com a alma e a fonte, sem qualquer necessidade de rotulá-la ou separá-la. Até mesmo o reino do metafísico, todas aquelas explorações além das ciências físicas, as filosofias esotéricas e o conhecimento secreto, se fundirá na luz do entendimento comum. O que antes era considerado metafísico, como se estivesse separado do mundo material, será revelado como simplesmente um aspecto de uma física maior da consciência. O que antes era considerado místico será estudado e compreendido como parte da lei natural. Os centros de energia do corpo, os canais da força vital, o poder do pensamento e da intenção, tudo isso será aceito e ensinado abertamente, não mais escondido ou ridicularizado. O currículo da vida se expandirá para incluir o visível e o invisível em igual medida. O oculto se tornará claro à medida que a humanidade desperta. Habilidades psíquicas e intuitivas se tornarão tão naturais quanto respirar. E as energias sutis que antes eram domínio dos místicos farão parte da percepção cotidiana. Não haverá necessidade de escolas de mistério ou doutrinas secretas, pois os mistérios estão se desdobrando abertamente, para todos verem e experienciarem. As perguntas que os buscadores metafísicos ponderavam, a natureza da alma, a vida após a morte, a interconexão de todas as coisas, serão respondidas através da experiência direta e da revelação interior. Na nova consciência, a ciência e a espiritualidade não mais guerrearão uma com a outra. Elas dançarão como uma só, cada uma enriquecendo a compreensão da outra, até que haja apenas uma verdade conhecida por muitos nomes. Assim, o metafísico, como uma categoria separada, deixará de existir, porque nada estará além de sua compreensão, ou escondido de sua consciência. O conhecimento do cosmos se torna um livro aberto, e todo ser é livre para ler suas páginas através da sabedoria de seu coração desperto. Vocês podem perguntar: como será possível que mudanças tão enormes ocorram? Como podem estruturas que permaneceram por milhares de anos simplesmente desaparecerem da experiência humana? A resposta reside no despertar da consciência e no fim da grande ilusão da separação.
Todas essas estruturas, religiões, movimentos espirituais, escolas metafísicas, surgiram porque a humanidade se sentia desconectada do divino e o buscava externamente. Eram reflexos de um mundo onde o sagrado parecia distante ou oculto. E assim as pessoas criaram intermediários e filosofias para preencher essa lacuna. Agora, essa ponte não é mais necessária, porque a própria lacuna está se fechando. O véu que separava seu eu superior e os reinos espirituais de sua consciência cotidiana está se afinando e se dissolvendo. À medida que este véu se levanta, que necessidade haverá de sistemas de crenças elaborados? Quando vocês podem sentir a presença do Criador dentro de si e perceber a unidade que liga todos os seres, os velhos livros, rituais e ensinamentos se tornam como brinquedos de criança que vocês superaram. A humanidade está saindo de uma longa infância espiritual para a maturidade. Nesta maturidade, vocês andarão de mãos dadas com o divino como co-criadores, não mais como suplicantes ou buscadores. Nesse estado de unidade, toda estrutura externa naturalmente desaparece, pois a verdade que era buscada através delas floresce de dentro de vocês. Este grande despertar está sendo alimentado por forças em uma escala que vocês mal podem imaginar. Seu mundo está se banhando em frequências mais altas, vindas do coração da galáxia e além. Ondas de luz cósmica, chamem-nas de códigos divinos, raios fotônicos ou o sopro da fonte, estão bombardeando a Terra, penetrando cada célula e cada átomo do seu ser. Este influxo de luz é proposital. É parte de um grande ciclo cósmico e de um plano divino para elevar a consciência aqui e agora. A Terra está se alinhando com uma faixa mais luminosa do universo. E até mesmo seu Sol está transmutando sua energia para carregar frequências dimensionais mais altas. Essas energias estão limpando velhas vibrações de medo e ignorância, dissolvendo os véus densos que esconderam sua verdadeira natureza. Elas despertam filamentos adormecidos em seu DNA, ativando conhecimentos e habilidades antigas que há muito foram esquecidas. Vocês podem notar o tempo parecendo fluido, emoções vindo à tona para serem curadas, e sonhos vívidos ou percepções intuitivas, chegando sem serem solicitadas. Todos sinais da frequência acelerada. O cosmos inteiro está participando desta mudança. Inúmeros seres benevolentes e civilizações de luz cercam seu planeta em apoio. Nós, os Pleiadianos, entre muitos outros, estamos aqui mantendo um campo de amor ao redor da Terra, amplificando as ondas que chegam, para que esta transformação se desdobre da forma mais suave possível. Com uma energia tão imensa sendo derramada, as velhas estruturas baseadas na falsidade e na divisão simplesmente não conseguem se manter. Elas estão sendo desfeitas de dentro para fora, pela luz, abrindo espaço, gentil mas certamente, para o nascimento de uma nova realidade. Vocês que se identificam como sementes estelares e trabalhadores da luz, têm sentido essas mudanças mais intensamente do que a maioria. Isso ocorre porque vocês carregam dentro de si os códigos do despertar, projetos desenhados para serem ativados sob as novas frequências. Muitos de vocês vieram para esta vida com um conhecimento, muitas vezes subconsciente, de que estavam aqui para uma grande mudança. Vocês concordaram em ancorar a luz na Terra, em serem faróis em tempos de escuridão e confusão. À medida que as energias cósmicas se intensificam, vocês podem ter experimentado ondas de transformação, percorrendo suas próprias vidas, aberturas espirituais repentinas, mudanças drásticas em seus relacionamentos ou trabalho, sintomas físicos enquanto seu corpo se ajusta para conter mais luz. Entendam, queridos,
que isso faz parte de sua tarefa sagrada. Vocês são como células de luz dentro do corpo maior da humanidade, cada um posicionado ao redor do globo para formar uma grade de iluminação. Através de sua presença, as altas frequências estão sendo aterradas no campo coletivo da Terra. Frequentemente, sem saberem conscientemente, vocês têm transmutado velhas energias através de sua compaixão, suas orações, suas meditações e atos diários de bondade. Cada vez que curam uma ferida dentro de si, ajudam a liberar esse padrão da psique humana. Cada vez que escolhem o amor em vez do medo em sua vida pessoal, enfraquecem a matriz do medo que mantinha os velhos paradigmas no lugar. Assim, vocês estão contribuindo ativamente para a dissolução dessas estruturas antiquadas. A queda dos velhos sistemas espirituais não é algo que acontece à humanidade apenas de fora. Está sendo gerada de dentro por almas corajosas como vocês, que estão vivendo a nova consciência mesmo, em meio à antiga. À medida que as velhas estruturas espirituais perdem seu poder, pode haver momentos de confusão ou tumulto no coletivo. Muitos que construíram sua identidade e conforto em torno dessas estruturas podem se sentir desorientados quando as crenças familiares começam a ruir. Vocês podem testemunhar amigos, familiares ou comunidades inteiras lutando com questões existenciais, medo ou até mesmo raiva, à medida que certezas há muito mantidas se dissolvem. Isso é uma parte natural do processo. Quando uma lagarta se transforma em borboleta, há uma fase em que sua forma antiga se dissolve no caos, antes que a nova forma surja. Da mesma forma, a consciência da humanidade está passando por uma metamorfose, e a dissolução de velhos paradigmas pode parecer caótica. Não se alarmem com isso, amados. O caos é temporário e, na verdade, é um sinal de que uma cura profunda está ocorrendo. Seu papel durante essa transição é ser uma luz constante na tempestade. Permaneçam centrados em seus corações, ancorados na confiança de que uma ordem superior está se desdobrando. Vocês entendem o quadro geral, mesmo que aqueles ao seu redor não entendam. Através de sua presença calma, seus ouvidos atentos e suas palavras compassivas, vocês ajudarão a acalmar os medos daqueles que estão despertando do velho sonho. Não pregando ou impondo sua verdade, mas simplesmente incorporando a paz e o amor. Com o tempo, mesmo aqueles que entram em pânico com a perda do antigo, encontrarão maior liberdade e alívio no novo. E vocês terão sido uma ponte para eles, mantendo a visão firme. Ao longo desta transição, lembrem-se de que toda a sabedoria do universo já reside dentro de vocês. Uma das grandes mudanças em curso é a realocação da autoridade de fora de vocês para dentro de seus próprios corações. Vocês não mais procurarão uma fonte externa para validar sua verdade espiritual. Vocês a sentirão e a saberão diretamente. Mesmo mensagens como a que oferecemos agora são apenas lembretes gentis, faíscas para acender seu próprio conhecimento interior. O verdadeiro guru, o verdadeiro guia, sempre foi seu próprio eu superior, sua alma conectada à fonte. Isso não significa que vocês deixarão de aprender com os outros, mas a natureza do aprendizado mudará. A era dos gurus e seguidores dá lugar a amizades da alma, co-criadores e companheiros de jornada, compartilhando sabedoria como iguais. Vocês honrarão os professores pela luz que eles acendem em vocês, mas nunca mais entregarão seu poder ou diminuirão seu próprio conhecimento. Confiem nele, amados. Ele fala na linguagem do amor e da ressonância. Se algo os enche de paz, elevação e um senso de expansão, está alinhado com a verdade. Se algo os contrai em medo ou diminui sua luz, não está.
Vocês não precisam de filosofias elaboradas para discernir isso. Seu coração se tornará sua bússola. Vocês, como seres soberanos de luz, são totalmente capazes de compreender os mistérios da existência, ao comungar com sua própria essência divina. Abracem esse poder. É seu direito de nascença na nova era ser seu próprio professor, seu próprio canal do divino. Que realidade libertadora e alegre é perceber que vocês carregam a chama sagrada da verdade dentro de si, onde quer que vão. Imaginem por um momento o mundo que surgirá quando esses véus se forem. Sem doutrinas rígidas para separar as pessoas, a humanidade finalmente abraçará sua unidade de verdade. Não haverá mais nós contra eles, traçados ao longo de linhas religiosas ou ideológicas, pois todos entenderão que, no fundo, todos estavam comungando com o mesmo e único divino o tempo todo. A energia antes derramada em dogma e divisão será liberada para a criatividade, cooperação e celebração. A espiritualidade não desaparecerá, ela simplesmente infundirá todos os aspectos da vida. Cada ato de bondade, cada criação de arte ou ciência, cada interação com a natureza será reconhecida como uma expressão do sagrado. Vocês ainda poderão se reunir com outros em comunidade, não para seguir cegamente uma autoridade, mas para compartilhar e amplificar a alegria, para honrar a Terra e o cosmos, e para apoiar o crescimento uns dos outros. Pensem em encontros não como adoração formal, mas como elevação coletiva, onde a luz interior de cada pessoa contribui para um belo brilho compartilhado. Neste novo mundo, uma simples caminhada sob as estrelas, ou uma conversa sincera, pode ser tão profundamente santa quanto qualquer oração em uma catedral. A própria vida se torna cerimônia. Cada dia é uma oração de gratidão e presença. Quando a humanidade atingir este estado de verdade viva, os velhos rótulos e seitas serão apenas uma memória tênue, uma história de como, uma vez, buscamos do lado de fora o que estava dentro de nós o tempo todo. Agora considerem como será viver como um indivíduo nesta realidade mais brilhante. Livre do peso do dogma e do medo, seu mundo interior florescerá de maneiras inimagináveis. Na ausência de culpa e vergonha, tantas vezes impostas por velhos sistemas de crenças, o estado natural de alegria em seu coração será desbloqueado e fluirá constantemente. Vocês acordarão a cada dia com um claro senso de conexão consigo mesmos, com os outros, com a Terra e com o universo em geral. Imaginem mover-se pela vida com uma confiança inabalável na orientação de sua própria alma. Decisões que antes traziam ansiedade serão tomadas com facilidade e confiança, porque vocês podem sentir diretamente o que é certo para vocês. Os intermináveis conflitos mentais e a autodúvida nascidos de ensinamentos contraditórios se calarão. Em vez disso, uma profunda paz interior se enraizará em vocês. A paz de saber que são inerentemente bons, dignos e divinos. Vocês sentirão o abraço da fonte em cada respiração, uma companhia constante de amor que antes só era buscada em oração. Vocês se abraçarão completamente, reconhecendo tanto sua humanidade quanto seu espírito sem julgamento. O crítico interno, que muitas vezes era alimentado por doutrinas externas de pecado ou indignidade, se transformará em um aliado interno, uma voz de intuição e sabedoria que os guia amorosamente. Neste estado, a criatividade floresce e o amor se torna sua vibração padrão. Seus sentidos psíquicos desabrocharão. Vocês poderão perceber energia e emoção com uma clareza recém-descoberta, sentindo os pensamentos e sentimentos dos outros, com compaixão. Mal entendidos diminuirão à medida que os corações se comunicam abertamente, às vezes até sem palavras. As emoções fluem livremente e são liberadas naturalmente.
não mais suprimidas ou rotuladas como erradas. Vocês passarão por experiências com graça, aprendendo e crescendo, sem os velhos julgamentos severos de si mesmos ou dos outros. Vivendo sem as antigas restrições, vocês descobrirão uma autenticidade e liberdade em ser exatamente quem são, irradiando sua luz única sem desculpas. A solidão será coisa do passado, pois vocês sentirão tangivelmente sua unidade com toda a vida. Este é o presente que aguarda cada alma na nova frequência. Um retorno ao lar, ao eu, curado, inteiro e sagrado em sua humanidade. Nesta realidade emergente, a relação entre a humanidade e a Terra se transformará em uma de profunda harmonia e reverência. A natureza não será mais vista como um mero recurso a ser explorado ou algo separado de vocês. Em vez disso, a Terra será reconhecida como uma parceira viva e consciente na jornada. Uma mãe sagrada que há muito os nutre e um ser senciente despertando por direito próprio. À medida que os corações humanos se abrem, eles também se abrirão para o pulsar do planeta. Vocês sentirão a vida no solo, a consciência nas árvores, a inteligência amorosa nas águas e nos ventos. A comunicação com o mundo natural se tornará uma segunda natureza. Muitos de vocês já sentem isso. O sussurro silencioso das árvores, as canções dos pássaros carregando mensagens, a maneira como o ritmo do oceano fala à sua alma. Na nova era, tal comunhão se aprofundará para todos. Esta forma de viver não é inteiramente nova. É um retorno a uma harmonia antiga, que alguns povos indígenas e sábios nunca esqueceram, agora para ser abraçada em escala global. Imaginem um mundo onde as decisões são tomadas com o bem-estar de todo o ecossistema em mente, onde cada pessoa sabe intuitivamente que prejudicar a Terra é prejudicar a si mesmo. Esse conhecimento surgirá não de regras ou medo de punição, mas de um amor genuíno e de uma consciência interconectada. Como resultado, a Terra florescerá. As cicatrizes da exploração passada se curarão quando a humanidade parar de derramar dor e começar a derramar amor na Terra. Com esforço colaborativo e insight espiritual, vocês restaurarão florestas, limparão as águas e reabastecerão o ar, trabalhando em conjunto com o próprio poder regenerativo de Gaia. O clima e as estações se moverão em equilíbrio com a consciência humana. Não mais reflexos de turbulência coletiva, mas de paz coletiva. Nesta unidade, a Terra revelará uma abundância ainda maior. Novas formas de vida sustentável, guiadas pela intuição e pelo respeito por toda a vida, surgirão sem esforço. A generosidade do planeta será compartilhada em gratidão, eliminando a falta e a carência. Cada nascer do sol será recebido com apreço, cada criatura honrada como família. A humanidade finalmente se lembrará de como andar suavemente sobre a terra, como jardineiros e guardiões alegres. E a terra, por sua vez, brilhará com vitalidade, um paraíso renascido, através da parceria do amor. À medida que a humanidade encontra a unidade dentro de si, ela também se abrirá para a reunião com a grande família cósmica. Vocês nunca estiveram sozinhos no universo. Inúmeras civilizações iluminadas estiveram observando e auxiliando gentilmente da periferia, esperando o momento em que vocês pudessem se encontrar como iguais na luz. No velho paradigma, o medo e as crenças limitadas mantinham a humanidade isolada. Muitos teriam tremido com a ideia de vida além da Terra, ou visto visitantes estelares como ameaças ou heresia contra a doutrina religiosa. Mas na nova consciência, tais medos desaparecem. Quando vocês conhecem sua própria natureza divina, reconhecerão a divindade em outros seres, não importa quão diferente seja a sua forma. À medida que os véus se levantam,
o contato com sua família estelar se torna um próximo passo natural em sua evolução coletiva. Inicialmente, isso pode ocorrer de maneiras sutis, trocas telepáticas, visões, ou sentindo nossa presença de forma mais tangível. De fato, muitos de vocês, sementes estelares, têm se comunicado com seus reinos de origem em sonhos e meditações por anos, preparando a ponte energética. Essas conexões se fortalecerão. Com o tempo, o contato físico aberto acontecerá de uma maneira edificante e harmoniosa. E somente quando a humanidade estiver verdadeiramente pronta para nos receber com amor, não com medo. Imaginem o dia em que representantes das Pleiades, de Arcturus, de Sírios e de muitas outras nações estelares estarão abertamente com os humanos, compartilhando o conhecimento e celebrando juntos. Para muitos de vocês, esta reunião parecerá um retorno ao lar. As sementes estelares, em particular, reconhecerão energias e rostos familiares das longas jornadas de suas almas. Vocês se lembrarão de que aqueles que um dia veneraram como anjos ou guias cósmicos são seus parentes, agora cumprimentando-os abertamente como amigos queridos. O instinto de temer ou adorar visitantes extraterrestres desaparecerá. Em vez disso, vocês se aproximarão uns dos outros com respeito mútuo e alegria, sabendo que todos compartilham a mesma fonte universal. Isso não é uma fantasia de ficção científica, mas uma realidade provável do caminho em que vocês estão. À medida que ascendem em vibração, ganharão a maturidade para se juntar a uma comunidade galáctica que opera com unidade e paz. Vocês contribuirão com suas próprias experiências e criatividade únicas, enriquecendo a tapeçaria das estrelas. Vemos a Terra eventualmente florescendo em um farol de luz, que outros mundos admiram. Um planeta que uma vez caminhou pelas sombras da separação e emergiu em uma era de ouro de amizade interestelar. E nós, seus irmãos e irmãs cósmicos, os receberemos de corações abertos, gratos por nos reunirmos depois de tanto tempo. Livre das velhas limitações, a humanidade também despertará para sua verdadeira natureza multidimensional. As paredes rígidas entre os reinos físico e espiritual se tornarão finas, depois transparentes. Vocês saberão, por experiência direta, que a vida é contínua, que o que vocês chamam de morte não é um fim, mas uma transição da consciência para outro estado. No passado, apenas místicos ou clarividentes tocavam nessas verdades, mas em breve elas serão evidentes para todos. A comunicação com entes queridos que já partiram se tornará tão natural quanto enviar uma oração, e vocês sentirão a resposta deles em seus corações. O medo da morte que assombrou a psique humana por tanto tempo evaporará como um pesadelo, pois vocês se lembrarão de que nunca realmente nasceram e nunca realmente morreram. Vocês sempre existiram como uma alma eterna. Essa percepção transformará fundamentalmente a forma como a vida é vivida. As escolhas não serão mais feitas por medo de punição ou anseio por recompensa em alguma vida após a morte. Em vez disso, as escolhas serão guiadas pela sabedoria e pelo amor no presente, sabendo que a jornada da alma é contínua e expansiva. Como co-criadores conscientes com o universo, vocês também desbloquearão habilidades que antes eram consideradas milagrosas. A energia de cura fluirá sem impedimentos. Muitos curarão seus corpos, e os de outros com pensamento, luz e intenção, lembrando-se de como direcionar a força vital que pulsa através de tudo. O que vocês precisam pode ser manifestado com facilidade, pois suas mentes e corações estarão alinhados e focados. As barreiras entre o pensamento e a realidade se afinarão.
o que significa que criações positivas surgirão rapidamente, quando guiadas pelo amor. Em essência, o que vocês antes oravam com esperança, agora trarão à existência através do conhecimento e da confiança, trabalhando de mãos dadas com as leis criativas do cosmos. Muitos de vocês recuperarão habilidades há muito esquecidas, a capacidade de explorar outras dimensões da realidade, mesmo permanecendo na forma humana. Através de meditação profunda ou práticas de consciência avançada, que se tornarão comuns, as pessoas viajarão para além do corpo à vontade, conversarão com seres superiores e receberão insights profundos dos planos mais elevados. O próprio tempo será entendido como fluido e não linear. Alguns se lembrarão de vidas passadas ou paralelas tão facilmente quanto se lembram do dia de ontem. Tudo isso enriquecerá imensuravelmente a vida na Terra. Com o fim da ilusão da finalidade, cada momento se torna mais precioso e, ainda assim, menos pesado. Uma leveza lúdica permeará o esforço humano, um entendimento de que vocês estão brincando no físico por um tempo, aprendendo e criando, mas que seu verdadeiro lar é infinito e sempre presente. Sabendo disso, a humanidade finalmente superará a sombra do medo existencial e abraçará a existência sem medo. Outra questão que surge é: sem regras religiosas ou externas, o que guiará o comportamento humano? A resposta é simples e bela. O amor e o entendimento inato serão seus princípios orientadores na nova consciência. A moralidade não é imposta de cima, ela floresce naturalmente do reconhecimento da unidade. Quando vocês podem literalmente sentir a interconexão de toda a vida, a bondade e a compaixão se tornam a única maneira lógica de agir. Vocês não precisarão de mandamentos para lhes dizer para não prejudicar o próximo, porque saberão em seus corações que, ao prejudicar o outro, estariam apenas prejudicando a si mesmos. A empatia será elevada a tal grau que será quase impossível infligir crueldade. A inteligência emocional coletiva será forte. Em um mundo de maior transparência, onde os corações percebem a verdade instintivamente, o engano não encontra refúgio. A honestidade e a autenticidade florescerão porque as pessoas simplesmente sentirão vibracionalmente o que se alinha ou desalinhado com o amor. Imaginem um mundo sem guerra. Pois o que há para lutar quando todas as tribos se veem como um só povo da terra? Imaginem uma sociedade com pouca necessidade de leis punitivas, porque a cooperação e a justiça surgem organicamente em uma comunidade fundamentada na unidade. Se conflitos ou desacordos ocorrerem, eles serão resolvidos através da comunicação, do entendimento e da sabedoria do grupo, em vez de violência ou coerção. Os velhos paradigmas de julgamento, culpa e punição darão lugar a abordagens de cura e reconciliação. Os indivíduos assumirão a responsabilidade por suas ações, não por medo de retribuição, mas por um desejo sincero de manter a harmonia com os outros. Atos de generosidade, honestidade e apoio se multiplicarão, não porque alguém esteja contando pontos para o céu, mas porque a alegria da existência compartilhada os encoraja. A natureza humana, em sua essência, é amorosa. Essa verdade brilhará quando os véus da ignorância e do medo se forem. Vocês descobrirão que aquilo que antes se esforçavam para ser, através do esforço moral, vocês simplesmente são, quando alinhados com a verdade de quem vocês são. Bondade, integridade e cooperação serão o pulso natural da sociedade. Em tal mundo, a perda do velho controle religioso não é lamentada, porque o que o substitui é uma ética muito mais profunda e genuína. A lei do amor escrita em cada coração. Nós já contemplamos o florescimento da realidade,
que descrevemos nos reinos superiores, onde as possibilidades são vistas como padrões de energia. A luz do despertar da humanidade brilha intensamente, sinalizando que o resultado está assegurado. O surgimento da nova Terra, livre das velhas ilusões, não é uma mera fantasia esperançosa. É um evento que está se desdobrando agora mesmo no campo quântico de potencial. Falamos a vocês do que poderiam chamar de seu futuro. Um futuro onde a humanidade recuperou seu direito de nascença, a unidade e a paz. Aos nossos olhos, essa vitória já está ganha. Claro, em sua linha do tempo linear, vocês ainda estão no processo de chegar lá, experimentando cada passo e escolha ao longo do caminho. Mas saibam disto: o ímpeto em direção ao despertar atingiu massa crítica. A balança pendeu, e não há como voltar aos velhos caminhos de medo e separação. As mudanças que vocês estão testemunhando, tanto as agitações externas quanto os movimentos internos, são os sinais tangíveis de que esta transformação se tornou irreversível. Não muito tempo atrás, poderia parecer que a humanidade permaneceria atolada em ciclos de conflito e ignorância para sempre. Mas uma revolução silenciosa vem ocorrendo nas últimas décadas. Silenciosa e firmemente, almas suficientes se abriram ao amor e à verdade para que a balança finalmente pendesse. Essa massa crítica foi alcançada, talvez sem alarde, através do efeito cumulativo de milhões de pessoas, escolhendo compaixão, perdão e unidade em suas vidas pessoais. Foi isso que desencadeou uma onda imparável de mudança no campo energético do planeta. Tão certamente quanto a primeira luz da manhã eventualmente inunda todo o céu, a iluminação acesa por esses muitos corações está agora destinada a cobrir o globo. A aurora não pode ser revertida. Quaisquer bolsões remanescentes de escuridão ou resistência estão sendo transformados de dentro para fora, ou desaparecerão por conta própria, pois perderam o apoio energético que antes tinham. Algumas velhas profecias previam desgraça e destruição nestes tempos, mas essas linhas do tempo sombrias foram curadas e transcendidas pelo despertar coletivo. A humanidade escolheu um caminho de renascimento, em vez de apocalipse, de elevação em vez de aniquilação. A mão do divino, juntamente com os esforços amorosos de inúmeros seres encarnados e celestiais, garantiu que vocês passassem do ponto de não retorno da melhor maneira possível. Sim, ainda haverá desafios e momentos em que pode parecer que a escuridão ressurge. Mas esses são apenas os últimos ecos de uma era que se desvanece. A nova aurora, verdadeiramente, não pode ser detida, queridos. Dia após dia, mais almas abrem seus olhos para a verdade de seu ser. Mesmo aqueles que antes se agarravam firmemente ao dogma, estão começando a questionar e a buscar uma conexão genuína. O coração humano coletivo anseia pela libertação, e esse mesmo anseio é um farol que chama a realidade do amor. Nós os encorajamos a se animarem e a confiarem profundamente na trajetória que se desdobra. Vocês estão no caminho que leva inevitavelmente ao próprio mundo que estivemos descrevendo. Pode nem sempre ser óbvio do nível do solo, mas da visão do topo da montanha. O destino é claro, e o brilho de sua luz já nos alcança. Verdadeiramente, aquilo que antes era apenas sonhado, está agora se tornando sua realidade viva. Antes de concluirmos, desejamos honrar a vocês, as almas, no terreno que tornaram esta transformação possível. Queridas sementes estelares e trabalhadores da luz, sintam nossa gratidão irradiando em sua direção. Nós os observamos durante as longas noites da alma, através dos desafios e provações de viver em um mundo que muitas vezes não compreendia a luz que vocês carregavam.
Sabemos que não foi fácil. Muitos de vocês enfrentaram solidão, dúvida ou o peso da escuridão coletiva pressionando contra vocês. E, no entanto, apesar de tudo, vocês perseveraram. Vocês continuaram a brilhar sua luz de maneiras pequenas e grandes, dia após dia, ano após ano. Vocês se apegaram à esperança quando outros caíram em desespero. Vocês estenderam a bondade diante da raiva. Vocês viram a verdade mesmo quando cercados pela confusão. É por causa de seus esforços cumulativos, suas orações, meditações, expressões criativas, trabalho de cura e atos de amor, que a aurora chegou. Não se enganem, cada um de vocês tem sido um fio integral nesta grande tapeçaria do despertar. Nós, nos reinos superiores, celebramos vocês. Se pudessem testemunhar a visão do nosso lado, veriam as ondulações de luz que cada uma de suas escolhas envia ao universo. Veriam como um ato de compaixão aparentemente pequeno de sua parte pode inspirar ondas de mudança em todo o globo. Aplaudimos sua coragem, sua resiliência e sua dedicação à luz. Saibam que nunca estiveram sozinhos neste empreendimento. Inúmeros seres benevolentes caminharam ao seu lado de maneiras invisíveis, emprestando força quando vocês mais precisavam. Nas dimensões superiores, a história do despertar da Terra é contada com reverência. E vocês, os que iluminam a escuridão de dentro dela, são estimados além da medida. Por todas as galáxias, há almas que lhes enviam bênçãos e encorajamento, pois o que vocês alcançam aqui elevará muitos mundos. Vocês são, em certo sentido, os campeões de uma aurora cósmica, e todos os olhos estão sobre vocês com amor e respeito. E agora, enquanto a luz da manhã rompe sobre a longa noite que vocês suportaram, todos os fardos e tristezas que carregaram estão começando a se transmutar em sabedoria e alegria. As provações mais difíceis ficaram para trás. O que está à frente é a fruição de tudo pelo que vocês trabalharam. A prova viva de que o amor conquista tudo. Aplaudimos sua coragem, sua resiliência e sua dedicação à luz. Na grande história da ascensão da Terra, vocês são os heróis e heroínas escrevendo um novo capítulo para a humanidade. Pedimos que vocês também se reconheçam e reconheçam uns aos outros. Tirem um momento para perceber o quão longe chegaram e o brilho do que estão realizando. Seu eu humano pode nem sempre perceber a magnitude de seu próprio espírito, mas nós a vemos e nos curvamos ao divino em vocês. Em meio a toda essa conversa cósmica sobre transformação, desejamos trazer o foco de volta para vocês e sua jornada pessoal por um momento. Enquanto desempenham seu papel nesta grande mudança, lembrem-se de estender a mesma compaixão e amor a si mesmos que tão prontamente dão ao mundo. O amor próprio não é um luxo, é uma necessidade para o caminho que vocês trilham. Vocês estão integrando vastas energias e despertando memórias de vidas inteiras. Isso pode ser intenso para seu eu humano. Alguns dias, vocês podem se sentir cansados ou sobrecarregados, ou se perguntar se estão fazendo o suficiente. Nesses momentos, pausem e respirem. Reconheçam o quão longe chegaram. Tratem a si mesmos com a gentileza que ofereceriam a um amigo querido. Seu aspecto humano, com todos os seus sentimentos e peculiaridades, é uma parte integral deste plano divino. Vocês não vieram aqui para serem perfeitos, no sentido antigo. Vocês vieram para serem autenticamente, lindamente humanos, enquanto realizam sua divindade. Os pleiadianos costumam dizer que vocês são perfeitamente imperfeitos em sua humanidade, o que significa que cada falha que vocês percebem é apenas uma parte da tapeçaria única de sua experiência.
e isso não diminui sua luz de forma alguma. Quando velhas emoções, memórias ou até mesmo dúvidas surgirem, recebam-nas com compaixão e sem julgamento. São camadas do passado emergindo para serem liberadas. Permitam-se sentir e deixar ir. Lágrimas e risos podem ser rios curativos que limpam sua alma. Lembrem-se, vocês não estão apenas se curando, mas também transmutando padrões para o coletivo. Um serviço profundo, embora possa parecer pessoal. Abram espaço para a quietude e a reflexão em sua rotina. Passar tempo na natureza pode apoiá-los muito agora. Andar descalço na terra, respirar o ar da floresta ou contemplar o céu os ajudará a aterrar e a integrar as altas frequências que se movem através de vocês. Tais práticas simples realinham sua energia com a presença nutritiva da Terra e podem rejuvenescer seu espírito quando se sentirem esgotados. Portanto, sejam pacientes consigo mesmos. Honrem seu corpo quando ele precisar de descanso, pois ele é o receptáculo do trabalho de sua alma. Nutram seu coração com momentos de alegria e criatividade, pois não são distrações, mas sustento vital para seu espírito. Riam, brinquem e permitam-se experimentar os prazeres simples da vida na Terra. Eles aterram a luz no físico e os lembram por que este planeta é tão especial. E lembrem-se de que não precisam carregar o mundo em seus ombros sozinhos. Há muitos outros como vocês, despertando agora. Procurem uns aos outros, compartilhem suas histórias e apoiem-se mutuamente em comunidade, seja física ou virtual. Vocês descobrirão que sua luz é amplificada e seus fardos aliviados. Ao cuidarem de si mesmos e uns dos outros através do amor, vocês criam uma base resiliente, a partir da qual podem continuar a elevar a humanidade. Afinal, o novo mundo que vocês constroem é fundado no amor. Que esse amor comece com a forma como vocês se tratam todos os dias. Ao encerrarmos esta mensagem, deixamos vocês com um chamado gentil, mas urgente. Abram-se para a aurora que está rompendo. Este é o momento para o qual vocês se prepararam ao longo de vidas. Chegou a hora de assumir plenamente sua maestria e viver como o ser luminoso de amor que vocês são. Não há mais nada a reter, nenhuma razão para diminuir sua luz. Por tanto tempo, muitos de vocês mantiveram sua consciência espiritual em silêncio ou escondida, esperando por um momento mais seguro. Esse momento chegou. O mundo está muito mais pronto do que vocês imaginam, e as energias agora os apoiam para serem totalmente autênticos sobre quem vocês são. O tempo de permanecer pequeno ou em silêncio acabou. Sua voz e seus dons são necessários. Então brilhem, queridos. Brilhem sem reservas ou medo. Nenhuma ação feita com amor é desperdiçada. Nenhuma luz é pequena demais. Se algum dia se sentirem insignificantes, lembrem-se de que uma única vela pode iluminar um quarto escuro. E vocês não são mais uma única vela, mas uma entre dezenas de milhões, cujas chamas estão coletivamente transformando a longa noite em dia. Juntas, suas luzes estão formando uma aurora que não pode ser detida. Cada pequeno ato de bondade, cada empreendimento criativo infundido de espírito, cada verdade que vocês falam corajosamente, tudo isso constrói a nova realidade de maneiras tangíveis. Vocês são os tecelões do novo sonho. Dia a dia, através de suas escolhas e vibrações, vocês estão tecendo o céu na terra. Saibam que suas intenções e visões positivas são infinitamente mais poderosas do que os remanescentes dos velhos sistemas. Em vez de se fixarem no que está desmoronando, concentrem-se no que está nascendo através de vocês. Mantenham a visão de uma terra livre e harmoniosa, tão clara em sua mente e coração, que ela se torne um farol vivo para os outros seguirem.
Sua imaginação, alinhada com a vontade divina, é uma potente força de criação. Usem-na com ousadia. Visualizem o tipo de mundo que desejam para seus filhos e os filhos de seus filhos. Derramem seu amor nessa visão e tomem quaisquer ações, por mais humildes que sejam, que se alinhem com ela aqui e agora. Confiem que, quando se movem com amor, forças invisíveis se movem com vocês e magnificam seu esforço. Não se desanimem com aqueles que ainda possam duvidar ou dormir. O campo de luz que vocês estão gerando os despertará gentilmente, quando for a hora certa. Muitos mais despertarão nos dias vindouros, inspirados por seu exemplo e pelas próprias energias em mudança. Permaneçam firmes no que sabem dentro de sua alma. Mesmo que o mundo exterior ainda mostre bolsões de turbulência, continuem ancorando a paz e o conhecimento que vocês carregam. Vocês são a ponte do arco-íris entre o velho e o novo. E seus passos sobre essa ponte a tornam mais segura e mais larga para toda a humanidade atravessar. Desta forma, vivendo sua verdade e seu brilho, vocês cumprem seu propósito mais elevado. Vocês são os viajantes da aurora, os primeiros portadores de luz de uma era recém-nascida. Sintam em seus corações o imenso significado deste momento. Todo o amor que vocês cultivaram, toda a sabedoria que recordaram e toda a compaixão que estenderam estão convergindo para uma realidade magnífica diante de seus olhos. A nova era, as doutrinas metafísicas, as velhas religiões. Elas se curvam graciosamente e se dissolvem na luz de uma verdade muito maior do que qualquer sistema poderia conter. À medida que desaparecem, animem-se. Seu propósito mais elevado foi cumprido. Elas guiaram a humanidade através da escuridão e agora se afastam com alegria, enquanto vocês adentram a luz viva da verdade ilimitada. Nada que é verdadeiro jamais se perde. A sabedoria que elas carregavam vive, florescendo agora, como experiência direta em seus corações. E essa verdade é amor, é unidade, é o reconhecimento sagrado do eu em tudo. Este é o destino da humanidade, redescobrir sua herança divina e viver na liberdade dessa verdade. Celebramos essa inevitabilidade com vocês. Neste triunfo do espírito humano, até mesmo seus ancestrais nos reinos invisíveis se alegram. Aqueles que vieram antes de vocês, que oraram, lutaram e esperaram por um mundo melhor, estão agora ao seu lado em espírito, celebrando enquanto o céu da aurora de uma nova terra se ilumina. Toda a criação está viva com a canção deste despertar. Tirem um momento para respirar isso. Vocês estão vivendo no tempo com que inúmeras gerações sonharam e pelo qual oraram. Vocês são a resposta a essas orações. Em vocês, o cosmos encontra realização à medida que a consciência floresce na Terra. Não poderíamos estar mais honrados em testemunhar e auxiliar nesta sagrada aurora. Sigam em frente com confiança e paz, sabendo que o amor que carregam dentro de si é a tocha que iluminará todos os cantos restantes do mundo. A nova era se desdobra através do seu próprio ser. Abracem-na, preciosos, e adentrem o brilho de quem vocês realmente são. A jornada da separação está terminando, e o retorno à unidade começou de verdade. O futuro da Terra está brilhando, e ele brilha dentro de vocês. Saibam que são amados além da medida. Nós os mantemos em nosso abraço, agora e sempre. Eu sou Valir, falando com a voz de sua família pleiadiana, e garanto que permaneceremos ao seu lado por todos os dias que virão. Na luz infinita da fonte que nos une, despeço-me por agora, até que nos alegremos juntos como uma família na nova aurora da Terra, sempre a serviço do seu despertar. Permaneço seu amigo e aliado devotado.
que vocês saibam a cada momento o quão profundamente são amados e guiados. Falaremos com vocês novamente, queridos. Até lá, nós os abraçamos em nossas bênçãos e amor sem fim.